Graças a Deus, graças a Jesus por mais um evangelho mensal aqui no Grupo Beneficente José Nunes Peller. É sempre importante falar de Jesus. Falar de Jesus é preservar a família, os nossos irmãos com respeito. Muito bem, estamos com 20 pessoas. Meus irmãos, hoje por alguns motivos não vai ter no YouTube. A nossa máquina não está conseguindo captar o YouTube. Então hoje o evangelho só vai ser pelo Facebook. Então estamos com probleminhas aí que não entra de jeito nenhum no YouTube. Sei lá o que eles fizeram, né? Será que nos tiraram do YouTube? Meio esquisito. Então vamos lá. Estávamos até agora, nesse momento, tentando, né? Até agora não entra mesmo. Mas tudo bem, graças a Deus. Já estamos com 39 pessoas. 39 pessoas aguardando esse evangelho. E o evangelho de hoje, muito interessante, quando abri aqui, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus já dizia isso há mais de 2000 anos atrás, né? Então, olha só, e é atual até hoje. Já se passaram séculos, mas estamos ainda na mesma forma. Bem, muito boa noite, Gabriela. Também o Ronaldo Monteiro, Odete Cruz, a Terume, Augusta Martins, a Edna Carolina Ambrósio, olha só, a Lu Assis, a Dona Sônia Maria Matos, boa noite, Conceição Malachini, o Gilberto Trama, também aqui a Dona Vera, nossa dentista, Adriana Brito, Aurora Fernandes, Reginaldo Melo, Carlos Alberto, a Marisa Bermudes, a Maria Eledi, a Maria Helena Dias Brito. Dona Maria Helena, toma conta do gato da Adriana aí, não deixa ele sair. Bom, também a Dona Clara Gaetani, Maria Souza, Isabel Narciso, Maria Regina, Ângela Maria, Paulo César Albo, nosso dentista, também a Conceição Malachini, Carol Costa, Antônia Brandão, Roseli Mazini Alves, Sônia Reis, Vera Lúcia, Denise Baldim, Carol Costa, Maria de Fátima Junqueira, o Anselmo Gonçalves, Clara Gaetani, também Thaís Santos, a Dona Nalva Melo. Olha só, estamos com 49 pessoas. Num sábado desse, as pessoas se preparando para uma festa junina, né? E nós aqui, nós no Evangelho. É sempre bom falar de Jesus. Estamos com 51 pessoas. Elizabeth Tenório, Dona Vera Lúcia aqui, olha só. A Dona Maria Helena, olha lá. Pode deixar, ela diz, né? Está tomando conta do gatinho. Isso mesmo, Ombelina Escabelo, Zé Gambi, Carmen Zanardi, também estamos aqui com a Nalva Melo, a Marisa Bermudes, Thaís Santos, olha só, Orlando Rufino, boa noite, olha só, a Lucine Genário Cleto, o Robson, boa noite, Robson. Cadê o nosso guia Penha? Marcos Alfaia, perdão. O Paulo José de Moraes, Elizabeth Tenório da Silva, Sueli de Fátima, também, olha só, quantas pessoas aqui, Maria Regina, a Vera Lúcia, olha só, Adriana Brito, por favor, oração, tal. Ah, tá bom, entendi.
Vamos lá, vamos fazer as preces, né, que nós fazemos sempre. O Gilvan Santos. Olha só, muito bem. Meus irmãos, é sempre importante, né, nós estarmos falando de Jesus, falar de coisas boas, para que a nossa vida, ela todos os dias está em provas. E as provas que nós passamos, diárias, muitas vezes não sabemos como agir. Mas estamos aí, o certo ou errado, nós estamos agindo. Então, quando nós acertamos muito que bem, e quando não, nós precisamos corrigir. E esta correção deve ser feita naturalmente, de uma forma com resignação, de uma forma não como desaprovar a si mesmo, se autoflagelar, se castigar. Nós precisamos modificar algumas coisas. E eu vejo que as pessoas estão aborrecidas aos erros, as pessoas estão desistindo, as pessoas estão se condenando. Meus irmãos, Jesus nos ensina que nós precisamos sim estar em provas para mudanças, em provas para elevação, em provas para a nossa própria evolução. E isso é fato. Quem que não errou nesta vida e que vai errar? Todos nós. Mas, à medida que vamos tendo consciência, à medida que nós temos amadurecimento, nós vamos observando os perigos, as faltas, tudo isso, as consequências. E para isso nós precisamos de quem? De Jesus. O que seria isto que eu quero dizer? Seria ver o que é moral, o que é imoral. Só Jesus nos explica isso. Jesus nos explica que toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. E tudo isso precisamos de ter a consciência, porque naturalmente nós estamos passando as consequências dos nossos atos, as consequências dos atos do próximo. Sim, por quê? Porque abrange a todos nós. Uma atitude que eu tomo aqui pode influenciar em outro hemisfério, pode influenciar em outro país, pode influenciar muito longe, não somente perto. Então, nós precisamos compreender o que nós falamos, o que nós agimos, o que nós fazemos. Quando nós tiramos uma folha de uma árvore, lógico, modifica-se tudo. Existe sim uma reação natural em tudo. Os detalhes, os mínimos detalhes que nós às vezes nem temos ideia, que faz a diferença em tudo. Então, assim sendo, nós precisamos compreender tudo, porque o nosso pensamento, ele é uma transmissão que nós atraímos. Muito importante ter esses conhecimentos. Essas questões que diz que é somente um mistério, é espiritual, já chega. O espiritismo precisa avançar um pouco mais. Os nossos amigos, irmãos, médiuns precisam começar a atuar e trabalhar nas questões científicas do espiritismo. E as questões científicas devem ser abertas para o desenvolvimento de cada um de nós. É tão importante tudo isso, meus irmãos. Eu vou dizer, o que nós aprendemos, nós precisamos ensinar. Ensinar, porque eu vejo que se aprende tanta coisa ruim e ensinam para os outros. E as coisas boas? Estamos com falta de ensinamentos bons, para dar frutos maravilhosos. Estamos em falta aqui no planeta. Precisamos sim. E os cristãos, eles devem observar isso. Chama atenção para observação. A atenção que eu estou dizendo não é uma chamada de bronca. Chama atenção. Nós precisamos sim evoluir. E depende de cada um de nós. Se cada um fizer a vossa parte,
nós estamos bem, e colocar, expor, porque o egoísmo é tão grande, porque muitas vezes as pessoas dizem, isso aí é um segredo. Coisas tem que ser segredo, algumas coisas, mas os ensinamentos para o progresso de todos é tão importante e necessário, porque pode até mesmo favorecer aqueles que nós amamos, os futuros que vêm aí pela frente, porque recebemos tantas coisas boas já quando chegamos aqui na Terra. Nem encontramos aqueles que fizeram coisas em benefício para nós. Talvez nunca vamos nos encontrar há muito tempo aí, que estamos reencarnando. Quantos deixaram coisas boas para que nós possamos desfrutar? Nem conhecemos pessoas que fizeram benefícios, fizeram para os nossos avós, tataravós, os nossos pais mesmos. Vamos ser agradecidos. Quando nós agradecemos aos nossos ancestrais, são todos esses que colaboram para a nossa permanência aqui na Terra, desse ir e vir tão necessário para a evolução do nosso próprio espírito. Meus irmãos, vamos observar tudo isso, vamos pensar profundamente que não podemos perder tempo aqui na vida, que passa tão rápido nesta passagem na Terra. Vamos confraternizar, vamos aproveitar para pedir o perdão, vamos aproveitar para agradecer, vamos aproveitar para coisas boas. Eu vejo tanto semblante fechado, amargura, rancor, tantas coisas que são doenças da alma, doenças do espírito que devem ser eliminadas e tiradas, como combater qualquer gripe. São doenças que podem ser graves, trazendo consequências e aumentando cada vez mais. E nós precisamos combater esses males do começo. E Jesus faz com que nós tenhamos esta condição, nos ensinando o que é o certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, para a nossa própria preservação, não somente do corpo físico, mas do corpo etéreo. O que eu quero dizer com o corpo etéreo? Que é a nossa alma e espírito. Isto mesmo, meus irmãos. Muito bem. Estamos com 63 pessoas. Olha que bacana, hein? Janete Tinte, Kátia Magalhães, Aurora Fernandes, Evangelina Cangueiro. Olha só. A Vera está aqui, a Kátia Magalhães, o Bruno Manfrim, nosso dentista, Adriane, isso mesmo. Vou beber água porque minha garganta está seca, coçando. Perdão. Fala bastante, né? Aí gasta. Bem, a Cleusa Fernandes, Sônia Maria Matos, Marlene Chinchila, Márcia Poruia. Isso mesmo. Carol, vamos fazer a prece? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos os ensinamentos deixados por Jesus. Esse Evangelho que tanto temos que compreender e praticar, para que possamos nos elevar em espírito, agregando cada vez mais ao nosso ser. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Isso mesmo, né? Hoje não tem minuto de sabedoria, tá? Hoje não. Estava falando com vocês todos, né? Estou recuperando do resfriado. Minha voz está um pouquinho mais alterada, né? Mas tá bom, dá para entender, né? Passo bem, graças a Deus, né? Só acontece isso com quem está vivo, né? Mas é assim. Estamos sobrevivendo, né? Graças a Deus. Bem, hoje o nosso evangelho foi incrível. Eu vou contar para vocês. Em junho do ano passado, nós tivemos o mesmo evangelho, do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E calhou de eu abrir novamente nesta página, no mês de junho. Se repete. Será que existe o acaso? Não. Né? Então nós estamos precisando. Quando nós falamos de falsos profetas, nós temos que lembrar, né? Há muitos falsos que passam informações para nós. Ah, sim. Quantos, né? Quantos que se dizem profetas, sábios, né? Autoridades que passam algumas coisas que não é. Se colocam numa posição que não é verdade. Não tem nem autoridade para isso, não é? Onde se formou para isto? Não mostram para nós e muitos acreditam que sim, né? Não é? Só que eu vejo que, por consequências, todo mal é um bem. Todo mal é um bem. Por motivos, né, desastrosos, por motivos terríveis aí e consequências, que é o remédio amargo, se aprende. Está se mudando isso. E nós vamos acordando, né? Nós vamos despertando para a verdade, despertando para uma realidade e saindo das fantasias, saindo de mentiras que é contado a nós. E não podemos, porque o que não é verdade não consiste, né? Como que nós vamos provar uma mentira? Uma mentira precisa ser feita outra mentira para tentar provar e nunca chega na realidade. Então, a verdade não precisa nem provar. Vai pesquisar e vai encontrar, né? Mas a mentira precisa de outra mentira e vai. E isso vem acontecendo haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Vem acontecendo. Só que muitos se dizem ateu, mas quando precisam de Deus, clamam a Deus, né? E até mesmo a Jesus. Por quê? Pelo motivo de ter sido vítima de falsos profetas, não é? E esse evangelho aqui é tão importante a gente falar. Estou explanando um pouco antes. Sabe por quê? Porque eu vi, se explana depois da leitura, mas eu preciso abrir uma visão para todos vós. Eu sei que muitos já conhecem, já sabem disso, mas fica interessante quando nós abrimos um caminho
uma linha de raciocínio. Não quero fazer a cabeça de ninguém, livre-arbítrio. Cada um vai concluir como conclui, da sua forma, da sua visão. Tenho que respeitar e respeito isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos ter ali um caminho de raciocínio. E eu estou dando um deles, mas sigam o raciocínio de vocês. Então, haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu peço que a Carolina faça a leitura do nosso evangelho. Já estou feliz, hein? Estamos com 70 pessoas. Olha só. Marlene Chinchilha, também a Cleusa Fernandes, Adriana Brandite, o Bruno, Olha só, a Evangelina, a Janete Tinte, a Kátia Magalhães, a Aurora Fernandes, Evangelina, a Rutinha Sam, a Silvia Aparecida de Almeida, também Edna Taguchi, Elizabeth Monterrubio, a Márcia Valente, também estamos aqui com a Evangelina Cangueiro novamente, Domingos Milan, olha só, Fátima Della Libera. Della Libera, isso mesmo. Cleusa Fernandes, o Zé Gambi, Cláudio Narciso, e até o grupo beneficente José Nunes Ferreira está aí. Muito bem, olha só. Devido ao problema técnico, a live de hoje está sendo transmitida apenas aqui na nossa página do Facebook. Exatamente. Elizabeth Monterrubio, Fábio Auguste, Maria Eledi, olha aí, Janete Tinte, Umbelino Escabelo, Edna Carolina Ambrósio, Flávio Moraes, Edna Taguchi, Gisele Valec, olha só, a Daiane Daikuri, Daiane, um abraço para o Nenê também, Gisele Valec, oração, o Durval, o Nenê, isso mesmo, vamos fazer a oração para o Nenê, viu? Está passando um momento difícil, uma depressão muito forte. Maria de Lourdes Santana, Aurora Fernandes, a Rosa Zani, Silvia Reina, Dona Fátima da Libera, da La Libera, é isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Eu vou pedir assim, agora, para que a Carolina faça a leitura do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e não se cortam cachos de uvas sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má
não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. A conhecerei, pois, por seus frutos. São Mateus. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. São Mateus, São Marcos. Missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Se diz de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhes escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas. Se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, as pode sem dúvida derrogar se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por ele enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, se reconhece que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural.
É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploram, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de se darem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que, aos olhos de certas pessoas, passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageraram em dizê-lo, vêm ao contrário lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres, nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. Em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Procurando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas
mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como algum dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles, quando diz: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Instruções dos espíritos. Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, vos ponde em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, se reconhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se, em apoio às palavras, eles juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, não, o Cristo não está ali, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição e perambulando nas rotas tortuosas, estes serão acima de tudo modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fuge dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos sobretudo, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilação, sem preconceitos na rota bendita que empreendestes. Ide, sempre, sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia entravar a vossa caminhada até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova, se deixardes ir os vossos corações a essa doce doutrina, que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer
todas as aspirações da vossa alma, quanto ao desconhecido. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos fugazes, que vieis passar em vossos sonhos, e que, efêmeros, não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre a seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luiz Bordeaux. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então, uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como se os pode reconhecer? Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que Ele não confia as missões importantes, senão àqueles que sabe capazes de as cumprir. Porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela sua superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência: se ele está por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignoram a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta, que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto,
O segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e o que é a vergonha da humanidade é que tenha encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse sobre a terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como o Cristo têm todas as suas virtudes? Está aí a questão. Olhai, perscrutai seus pensamentos e os seus atos, e reconhecereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento e em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certos. Erastos. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob a falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulo, de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros. A coceguinha. O ar está seco aqui, né? Nós estamos com o ar muito seco. E uma fumaça, né, que entra aqui dentro. Está frio. E nossos vizinhos têm chaminé, né? As pizzarias aí todas a todo vapor, né? E desce essa fumaça para cá. Aí piora, né? Vai piorando. Mas vamos lá. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para os desmascarar,
porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal, desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinde comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, e aí está ainda um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número de seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confia em um único círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e os ter sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não em tais ou tais, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsediado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a influência de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos espíritos encarnados devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica
todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seu coração: não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e quem ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas, que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo ou um profeta ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. São Jeremias. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo empredizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis
há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganadores são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Luos. É, bastante sério. Está aqui no nosso Evangelho. Jesus nos diz aqui tudo isso. E já deixou preparado, porque já sabia, né? Porque naquela época já se dizia tudo isso. Bem, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, né? 918, é isso? Caracteres do homem de bem. Tá, vamos lá, pode ler. Livro dos Espíritos, pergunta 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Respostas dos Espíritos. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Explanação de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada de se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que outros lhe fizessem. O homem cheio do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raça nem de crença. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus os deu, pode retirá-lo. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral, e não para esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Muito bem. Pois é, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. O que quer dizer? Quer dizer que sempre houve a mentira, né? Sempre houve aquele que quis enganar.
E Jesus deixa bem claro também que até mesmo espíritos na erraticidade, o que seria isso? Espíritos desencarnados também, eles fingem, eles são farsantes, né? Alguns. Sim, são. Enganando também até o próprio médium. É bem sério isso. Como que nós vamos perceber isso? Pela sua conduta, pela sua forma. É natural isto. É muito claro. Nós precisamos analisar, nós precisamos ver coerência em tudo isso. Isso é óbvio. Então, para haver coerência, nós temos que saber o que é disciplina. Se nós não conhecemos disciplina, se nós não temos este referencial, não há como ali estar avaliando, diagnosticando, observando se ali está correto, se ali não está correto, né? Se está ou não. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos, nós precisamos ter na consciência que a nossa fé, ela precisa ser raciocinada. Então, este capítulo nos chama a atenção na fé raciocinada. Nós podemos acreditar em todos os homens? Não, né? Não podemos. Então, fica bem claro. Isso são palavras de Jesus. Naquela época, já se passaram mais de 2000 anos. Não podemos. E nós observamos, somos enganados e fica muito claro. Você sabe por que fica muito claro, meus irmãos? Porque nós estamos passando por inúmeras situações que querem nos enganar em diversos setores. Há alguma oportunidade de enganar o outro? É um absurdo. No planeta, querem sim. Para quê? Será que é uma vantagem? Que vantagem que nós temos se nós temos as leis naturais da ação e reação e da causa e efeito? O que nós plantamos, nós colhemos. Toda ação tem uma reação, toda causa tem o seu efeito. Se eu estiver numa má conduta, naturalmente aquilo se volta para mim como um fruto, como uma colheita. E aí eu vou reclamar dizendo, eu não sei o porquê. Como não sabe o porquê? Talvez vamos ignorar, achar que não existe esta lei, isto é besteira. Não acha que as consequências não virão? Com certeza absoluta, as consequências virão. Nós precisamos ter esta fé raciocinada, nós precisamos ter ali esta responsabilidade. Eu chamo de responsabilidade, não é nem atenção, é responsabilidade. E em seguida da responsabilidade é óbvio, né? A atenção em tudo isso. Então, fica aqui para nós bem claro, muito sério, é muito sério tudo isso, porque nós podemos mudar o nosso destino, nós podemos bloquear, nós podemos pôr os obstáculos, as dificuldades. Sério, preste atenção, quando alguém nos influencia em coisas que não vão dar bons resultados, que nos compromete, é como se atasse um nó no nosso caminho. E alguns nós que se ata, eu vou dizer uma coisa, alguns desencarnam com estes nós atados. Com certeza absoluta, não conseguem desatar os nós que deram em si mesmo. Então, nós precisamos com pressa de esclarecimento, nós precisamos de prece com pressa, mas preste atenção, orai e vigiai. O que é orai? É a prece, né? Orai é a prece e o vigiai é o nosso raciocínio, a nossa fé raciocinada neste vigiai.
Fé raciocinada no vigiai. Orai, né? É a prece com pressa. Mas tem dois fatores ali. Não é só orar. Precisamos vigiar. Porque nós temos um benefício que às vezes não utilizamos. Eu me coloco também em tudo isso. O benefício que nós temos é o sopro da inteligência. E se nós não utilizarmos a inteligência para os nossos atos, para a nossa vida, vai ter problemas, com certeza, porque vamos fazer as coisas em vão, sem estar raciocinando. A nossa fé será cega. E depois vamos recorrer a Deus, vamos recorrer aos céus que traga soluções dos nós que nós mesmos atamos, nós que precisamos desatar os próprios nós. É sério. Numa vida inteira que nós temos a oportunidade de desatar esses nós, que nós fizemos até nas vidas passadas. Sim. Eu me aprofundo mais ainda, porque nós trazemos, sim, nós atados da vida passada. Chega aqui crianças. Eu vejo. Chega. É muito claro. Vocês veem. As crianças. É só nós analisarmos de uma forma sadia, de uma forma branda, passiva, observando calmamente, nós conseguimos chegar nas conclusões. Porque falta uma coisa ainda. O quê? Enxergar o outro. Não é olhar. Vou olhar. Muito bem, está certo. É válido. Mas enxergar, que é fundamental. O que é profundo. O que está acontecendo? Como que está? Isto nós fazemos com aqueles que nós temos um karma. Quem são? Os nossos filhos, os nossos pais. São esses. Nós temos que exercitar esta sensibilidade que todos nós temos. Mas mediunidade? Isto faz parte da mediunidade, a sensibilidade. Porque se nós não exercitarmos a sensibilidade, nós vamos ser o quê? O que está acontecendo, viver por viver e empurrando. Nós vamos ser repetidores até de coisas absurdas, porque nós não vamos ter nem personalidade. E para a mediunidade estar sadia, nós precisamos ter uma personalidade em paz, uma personalidade tranquila, branda. Nós precisamos ter vários quesitos para que isto aconteça de uma forma sadia. E a forma sadia, nós não vamos utilizar só para nós vamos, sim, ser colaboradores. Nós vamos ser ali cooperadores, com certeza absoluta. É muito mais profundo. Quanto mais nós desenvolvemos, quanto mais nós evoluímos, o compromisso é maior para nós, é maior. Estamos comprometidos conosco mesmo. Mas com o quê? Com as nossas responsabilidades, com os nossos deveres, porque nós temos deveres. Por quê os deveres? Porque não há motivo de evoluir sem responsabilidade. E sem responsabilidade não temos dever nenhum. Porque tem pessoas que não querem ter responsabilidade disso, viu? Não quero isto, não quero aquilo. Então ela não tem dever nenhum. E quem não tem dever, preste atenção. Olha a palavra que cabe aí. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu não quero responsabilidade, eu não quero compromisso, eu não quero nada. Quem não vive para servir, não serve para viver. Este é um ditado muito claro. Vai viver para quê? Como desfrutar, como vantagens em tudo. A via tem duas mãos, nós colaboram conosco sempre. E sempre vão colaborar. E nós, que estamos fazendo
para retribuir ao progresso da humanidade, ao progresso espiritual, o que nós estamos fazendo? Não há progresso em nós se nós não formos colaboradores. Não há felicidade se nós não colaborarmos. Não há, de forma alguma. Vamos prestar atenção em tudo isso. Vamos ter esta consciência na fé raciocinada. Nós não viemos em vão, não. Olha só que presente de hoje. Estamos aqui com 72 pessoas. Que presente, que maravilha eu estar na companhia de todos vocês aqui. É muito bom esta conversa. É muito bom que vocês pensem. Preste atenção. Veja se tem coerência. Eu não estou falando na minha opinião, eu estou explanando uma lição 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Sim. Imagina a nossa mãe, o nosso pai, quando nós somos enganados, quando alguém faz nós, de idiotizados, vão ficar aborrecidos. Olha o que acontece. Olha, quando nós fazemos mal para uma pessoa, nós estamos fazendo para todos aqueles que estão ali ao redor, que são admiradores, que são pessoas que nos estimam, que querem o nosso bem. Então, nós vamos fazer mal e vamos atingir todos aqueles que nos consideram, que considera a criatura. Então, isto nós precisamos compreender. Às vezes, eu escuto aqui de pessoas, quando eu aprendi que quando eu estou agredindo uma pessoa, estou fazendo mal para uma pessoa, estou fazendo para muitas pessoas ali, pelo pai, pela mãe, pelo filho, por os admiradores, por os amigos. Chegaram em mim dizendo assim, olha, depois que eu comecei a analisar e compreendi isso, eu penso muito, não quero mais, porque a gente está fazendo mal para muitos, e fazer mal para muitos é muito ruim. E quem somos nós para julgar, para condenar? Nós não somos, não temos este poder. É fictício isto, porque Deus fez as leis naturais de ação e reação e causa e efeito. Tudo que nós fizermos vai refletir para nós mesmos. Até o mal que fazemos para o outro volta para nós. Eu não vou falar nem do bem, eu vou falar do mal só. Porque a via tem duas mãos. O bem é a mesma coisa, mas é o que eu estou falando do mal, porque nós estamos falando em falsos profetas na nossa lição. Então imagina que um falso profeta que tem a palavra muitas vezes ali no seu poder, quantos males pode fazer para muitos de uma vez só? Então a responsabilidade é muito grande. Não é brincadeira. Nós não podemos brincar com a fé do próximo, com a crença. Nós não podemos perder nada de confiança de ninguém, não. Nós precisamos conquistar a confiança com honestidade, com a verdade, com o bem. Nós temos que conquistar. E sempre. É muito importante. Isso é um dever, porque isso é uma coisa natural. Não é um santo que faz isto. Não. É obrigação que nós temos. Mas muitos não acreditam ainda. Muitos ainda estão acreditando na mentira. Querem vantagens. Mentem para ter vantagens, mas têm prejuízos. Ainda não compreenderam que o mal não compensa, não prevalece. O mal, ele traz maus frutos. Mas consequência, uma má consequência. É isso que acontece. Mas ainda está difícil. Mas está tudo certo, porque alguns precisam passar por essas provas. Precisam ali ter as suas experiências. Porque não acreditam mesmo. Pode explanar um pouquinho?
relação a essa lição, o que me chama bastante atenção é que é possível, né, a gente identificar de plano quem são esses falsos cristos, falsos profetas, quem são essas pessoas que pretendem utilizar de artimanhas para levar as pessoas, né, induzir as pessoas a segui-las e muitas vezes levá-las ao erro. A lição mesmo nos fala, é a gente estudar. Quanto mais a gente se instrui, menos a gente permite ser enganado. E tem um trecho da lição justamente que o Ricardo iniciou o nosso encontro de hoje falando sobre a mentira e sobre a verdade, que a mentira precisa sempre de outra mentira para poder permitir que ela seja sustentada, enquanto que a verdade, ela simplesmente se sustenta. E a lição fala, né, que os que preferem a obscuridade e a luz são os únicos interessados em combatê-las, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então, à medida que a gente vai se instruindo, que a gente vai se permitindo adquirir conhecimentos, principalmente os ensinamentos do Evangelho, a gente não se permite mais ser enganado por esses falsos profetas. A gente de imediato já consegue distinguir o bem e o mal. E à medida que isso vai acontecendo para todos, não vão existir mais falsos profetas, porque a lição também nos fala, a humanidade precisa progredir. Jesus veio aqui justamente nos trazer esses ensinamentos para que a gente progrida. Nós precisamos aprender, praticar, para não se permitir mais que esses falsos profetas continuem agindo. É assim mesmo, porque até eles fazem benefício para nós, os falsos profetas, porque o resultado é terrível e não progride. O falso profeta, uma hora, ele vai ser ali desmascarado, vai ser. Então, aquele que foi vítima do falso profeta, ele evolui, ele tem a fé raciocinada. Não podemos acreditar em todos. Não podemos mesmo, naturalmente. Isso é natural falar assim para um filho. Meu filho, preste atenção, não confie muito nos seus coleguinhas. Veja se está correto. Primeiro, veja se está certo. Isso se faz nos lares, todos nós fazemos isso. Nós orientamos para precaução. O que tem falar isso? Não tem nada demais, porque não estamos dizendo que o coleguinha ele é falso, que o coleguinha vai fazer algo ruim, mas precisamos verificar, precisamos ter a precaução. Precisamos sim, mas eu vejo, não, que bacana, olha, é coleguinha da escola. Com coleguinha da escola, quantas consequências terríveis. Esses coleguinhas de escola, do condomínio. Eu vou morar num condomínio porque é mais seguro. Chega lá, meu Deus do céu, o coleguinha mesmo que leva um ou outro para situações sem a fé raciocinada, sem o discernimento. E ali vai e às vezes se perde. E algumas situações não tem volta. Não tem volta. Nós observamos na nossa casa pessoas que vêm recorrer ao socorro, ao auxílio, ao amparo de situações que são terríveis, consequências terríveis, e precisamos tratar sim, porque nós adoecemos na alma, adoecemos no espírito quando é atingido alguém que nós amamos, ou então nós mesmos somos vítimas, ficamos fragilizados, ficamos ali nocauteados. Com certeza absoluta, precisamos de ajuda, amparo, auxílio. Então, fica muito claro tudo isto. Então, meus irmãos, haverá falsos cristos e falsos profetas. Isto serve. Precisamos observar. Vocês precisam estudar.
para ver até mesmo se eu estou falando algo coerente, se estou falando a verdade a vocês. Então é muito importante, com certeza absoluta. Não podemos confiar, principalmente no momento de hoje, porque a terra não é um lugar propício para largar a plena confiança em todos. Não é verdade, é verdade. Nós estamos aqui na terra, não é o paraíso que nós, às vezes, estamos achando que seja. Não é. A terra faz parte do umbral, não do mais baixo escalão. E as pessoas acreditam. Quando que vai melhorar a terra? A terra está natural. Nós estamos colocados aqui. Por quê? Porque somos melhores do que o outro? Porque somos mais elevados? Não, nós estamos aqui. Por quê? Deus concebe a nossa permanência na terra, porque somos absolutos, somos incríveis, somos evoluidíssimos? Não, estamos a caminho de uma evolução, nós estamos a caminho da inteligência, temos sim o sopro da inteligência. O humano, o ser humano, ele tem o sopro da inteligência, não está no grau elevadíssimo da inteligência. Nós ainda estamos, evoluindo. Nós estamos em processo evolutivo do espírito, do nosso próprio espírito, do nosso ser, Nós estamos evoluindo a cada reencarnação, a cada momento, meus irmãos. É isso que está acontecendo com cada um de nós. Vamos estudar, vamos nos aprofundar. É muito importante mesmo. Falar em estudar, no dia 18 agora, eu lancei este livro, que é o Doutrina do Além. O livro, ele serve para estudo. Sim, vai ter mais volumes. Não pode colocar tudo, porque muita informação vai trazer uma confusão. Então, vamos em doses homeopáticas. Então, o livro Doutrina do Além está aqui. Eu recomendo, até para estudo. Eu recomendo para estudo este livro. Sem sombra de dúvidas, clarear um pouquinho. Eu sei que muitos sabem, eu não escrevi livro somente para espírita, eu escrevi para todos, as leis naturais, o que é constituído em nosso espírito, em nós, está aqui. As consequências de ação e reação, causa e efeito, está aqui. Começa aqui, depois eu vou explicando mais profundo no segundo volume, no terceiro, no quarto, e assim vai. É muito grande. O Espiritismo é infinito como a ciência. E eu vou dizer, fica muito claro aqui neste livro, por quê? Porque o Espiritismo, ele anda junto com a ciência. Anda junto com a ciência. Se não andar junto com a ciência, duvidem. Duvidem. Então tem que ter coerência. A nossa fé tem que ser raciocinada. Eu vou dizer, meus irmãos, não existe fenômeno. Não existe. Existem coisas naturais, sim, que ainda a ciência, ela vai explicar, viu? Tudo isso vai explicar. Vai explicar. Ah, mas isso é um fenômeno, é isso, aquilo. Tudo bem, pode até falar de fenômeno agora, mas não é. Tudo que acontece de realidades, de coisas já acontecidas, é normal, só que nós não temos conhecimento em tudo. A ciência ainda não desbravou tudo ao conhecimento e constatou para nós. Mas vai constatar, com certeza absoluta. Com certeza. Então, mediante o tempo, mediante o dia a dia, os minutos e segundos, as reencarnações, nós vamos aprendendo, nós vamos nos esclarecendo. E quando nós temos conhecimento, esclarecimento, fica muito mais difícil dos outros nos enganar. Então, cai nesta lição, haverá falsos cristos e falsos profetas, quando nós temos experiências, vivência. E todos nós caímos em contos. Nós caímos,
mas não é ruim. Sabe por quê? Na hora nós ficamos aborrecidos. Olha aí, me dei mal, caí nesse conto, mas nós aprendemos, nós temos cautela, nós ficamos vigilantes. Sério. Eu costumo dizer uma coisa, às vezes temos prejuízos. É o preço caro que nós pagamos para aprender, nos prejuízos. É o preço caro. Então, não é só de material, emocional. O prejuízo está emocional muitas vezes. Porque o materialista acha que o prejuízo é somente material, no dinheiro. Não, mas existem prejuízos emocionais, existe sim, como existe a dor do espírito. Tudo isso que nós, nos estudos, eu converso nas lives, eu explico para as pessoas. Vou explicar muito mais no próximo volume em tudo isso. Vou explicar. É muito importante para que nós tenhamos aí a consciência de tudo isso que estamos vivendo e aprendendo. Nós não temos que ter medo, porque nós vamos errar muito, meus irmãos. Olha, ainda falta muito, porque a nossa vida é infinita, viu? Então, vamos ter força, paciência, resignação, Vamos nos animar, vamos ter esperança, perseverança. Nós temos que ter, sim, porque vem cá, quando acaba o corpo, a nossa vida continua, em espírito, continua, e nós vamos ficar o quê? Doentes, porque a doença do espírito nós levamos para frente. A do corpo acaba aqui, às vezes fica marcado no perispírito, nós vamos ter que expurgar na próxima vida, mas a do espírito é terrível também. Então, tem muitos doentes do corpo, mas sadio do espírito. Quando desencarna, fica tudo bom, acabou. E tem outros que vai embora doente do espírito, vão ter trabalho, vão passar mal nas próximas vidas. Vão, com certeza. Eu preciso explicar tudo isto. E vou explicar nos próximos volumes. Eu vou explicar, tenho que explicar isso. Muito sério. Muito importante. Meus irmãos, hoje não é um dia que eu abro o comentário para vocês. Gostaria até, mas eu não abro. Nas quartas-feiras, na nossa live de quarta-feira, nós estamos estudando o livro Sinal Verde, psicografado pelo Chico Xavier, tão importante. Nosso querido Chico sempre será importante para nós, porque ele é um escritor mensageiro de toda a obra que Jesus traz para nós aqui. Um escritor maravilhoso, um escrevente, um carteiro de Jesus. Com todo respeito e todo carinho, eu digo isto, porque ele deixa aqui, de reencarnação a reencarnação, o seu marco. Deixa aqui escrito as suas escrituras que nós vamos precisar. Então, eu vou dizer, até mesmo na minha chegada, quando as escrituras do Chico estavam aí, muito prontas, me ajudou a retomar o meu caminho. Eu digo isso para vocês, e é verdade, e para muitos, porque aqueles que compreenderem os ensinamentos de Jesus, e aqueles que conseguem, como Chico Xavier, olha, é impecável a forma que ele passa as leis de Deus, a forma que ele passa os ensinamentos de Jesus, eu não vejo outro. Desta forma, não tem. Então, eu vou dizer para todos, Chico Xavier vai ser sempre importante, e sempre será, e é importante, porque Chico está encarnado no plano espiritual, Uma brincadeira, Dr. Augusto ele fala, Dr. Augusto desencarnado na erraticidade. Ele diz, será que vocês estão mortos na vida, na terra? Quem que está morto? Ele diga, sou eu ou vós? Ele diz isso, sou eu ou vós?
que está desencarnado, né? Esse ir e vir, nascer, morrer, são processos naturais que acontecem na nossa vida eterna. Ponho vocês para pensar, como ele me pôs para pensar muitas vezes. Nascer, morrer é parte do quê? Da continuação da vida eterna. Então, fica aí, ponho vocês para pensar. Chegue nas suas conclusões, né? Muito bom, muito importante. Eu amo o Espiritismo, porque não tem chefe, é do povo para o povo. É Jesus ali, como Kardec põe nós ali de uma forma muito esclarecedora, e nós explanamos tudo isso, nós estudamos, nós nos aperfeiçoamos através desses ensinamentos. Nós podemos trazer coisas boas, sim, podemos trazer, é só querer. Qual é o nosso interesse? Viemos na Terra para quê? Que vida que nós queremos ter na Terra? Nós temos, mas vem cá, o que vai valer? Porque nós estamos passando pela vida, o que vai valer? Hein? Fica no critério de cada um. Cada um sabe da sua vida, cada um vai nas suas buscas, porque na hora da verdade só encontramos um caminho, uma luz, que é Jesus. Na hora da verdade, é isto. E eu vou dizer, e precisamos de pessoas, médiuns elevados, como Chico Xavier. Nós precisamos de benfeitores. E é isto que eu quero dizer, meus irmãos. Tão importante. Neste sábado, fico feliz, estamos com 70 pessoas. Fico feliz porque, eu vou dizer, é tão bom. Um frio lá fora. Lá fora está muito frio. Agasalhem, viu? A gripe está muito forte. Estamos aí. Peguei uma gripe aí, estou bem, graças a Deus, passo bem. Agradeço ali o carinho de todos, né? Carolina está com tosse também, né? Em casa, o povo com tosse, meus amigos, tudo com tosse. Pessoas queridas estão com tosse, né? Mas está tudo bem, vamos sobreviver, né? Vamos enfrentar, vamos nos tratar. Vamos tomar cuidado com o corpo, né? Vamos tomar cuidado, porque está emprestado para nós. A responsabilidade sobre o nosso corpo é nossa mesma. Temos que dar conta depois, né? Então, vamos sim nos tratar. É isto, né? Bom, eu vou pedir que a Carolina diga o nome de todos os desencarnados que vieram. Não sei se conseguimos pegar todos, né? Não, foi impossível, né? Pegar, mas alguns estão aí, uma grande parte, e depois os encartados, né? Eu vou mentalizando, não estamos sozinhos, meus irmãos. O copo com água já está preparado aí nos seus lares. Põe um pouquinho de água aí no copo para pôr o remédio necessário para cada um de nós. Vamos pedir, viu, no momento de prece, o remédio que possa ser colocado na água, fluidificando, trazendo o bem-estar para todos nós. Vamos aproveitar e fazer uma asepsia no nosso lar. Vamos mentalizar todos os cantos do nosso lar, no nosso quintal, na nossa porta, né, na nossa sala. Vamos mentalizar, até mesmo no banheiro, no quarto, na varanda, sei lá, onde vocês estiverem, no lar que vocês estiverem, aqui. Vamos mentalizar, fazer uma asepsia espiritual, que entre o amor, a paz, que possa iluminar cada canto dos seus lares. É isto. Isto é importante. Isto faz com que nós possamos, sim, higienizar o lar. No momento desta prece. Carolina, vamos fazer o nome de todos os desencarnados primeiro?
Neste momento, vamos pedir por todos os nossos irmãos desencarnados: José Carlos Rabed, João Bermudes, Carmen Moreno, José Bermudes, Iracema da Silva, Paulo Gustavo Vendramini da Silva, Teresa de Jesus, José Rodrigues dos Santos, Angelina Donatelli Francisco, Antônio Francisco de Jesus, Aurora Bermudes Rabelo, Francisca Racose, José Rabelo, Cláudio Rabelo, Américo Pereira de Brito, Oswaldo Penink, Rolf Astolfer, antepassados da família Duarte do Amaral Mariotti e Zampoli, antepassados de Maria Eledi, Guerino Ambrósio Pavone, Carolina Pavone, Miguel Ambrósio, Tomás Ambrósio, antepassados da família Pérez, Fidalgo, Fernandes e Feijó, Maria de Fátima Cangueiro, Francisco Gomes, Michel Genari, Felipe, Pedro, Renzo, João Gouveia, Amauri de Carvalho, Arthur de Carvalho, Milton Sibili, Clóvis de Paula, Davi Ribeiro Filho, Carmela de Carvalho, Júlio César Marino Soares, Francisco Gamberini Júnior e irmãos, Ângelo Antônio Del Mônaco, Neide Destre, Sérgio Mauro de Paoli, Sônia Mara de Paoli, Elma Luzia de Paoli, Hélio Salviati Júnior, Luciana Aparecida Caetano Araújo, Clóvis Ribeiro, Vanderlei Ribeiro, Maria de Lourdes Fonseca, Leda Márcia Nacello, antepassados da família Tinte e Marrúbia Pereira, antepassados de Umbelines Cabelo, Silvio Reina, Odir Zanini, Zulmira Paiva Zanini, Neide Arruda, Claudete Arruda de Jesus, Odir Reina, Sérgio Gutierrez Miguel, Elias Gutierrez Miguel, Maurício Habib Cury, Amélio Zani, Paulo Sérgio Ribeiro, João Garcia, Eunice Nemete, Vera, Lourdes Dias, Miquelino, Maria Tafner, Miguel, Rosa Roldão, Ítala Gonçalves Pereira, Tarcísio, Maria Gonçalves Pereira, Ivon, Eugênia, Ana Divina Seravalli dos Santos, Miguel dos Santos Júnior, Maria Martins Chaim, João Chaim Cassebe, Roberto Nunes de Souza, Paulo Eduardo Nunes de Souza, Roque Bastos, Eduardo Rodrigues, Fausta Usmari, Sebastião Carlos de Paula, Maria Gonçalves, Dorvalina dos Santos, Shirley Batista, Joaquim Lúcio, Sebastião dos Santos, Sandro Otília Avelino, Antônio Carlos da Silva, Antônio Carlos dos Santos, Antônio Vitor Rodrigues, Alvarina Lúcia Rodrigues, Olívia Barbosa, Balbina Mercedes, Romeu Trama, Francisco Nunes Pedro Neto, Inês Fernandes Pedro, Robson Loreto, Alfredo Baldim, Angelina Baggio, antepassados de Marco Antônio Vargas, Lucídio Sanches Bertão, Vanderlei Ognebene, Edemirson Vitarelli, Antônia Santos Tassi, Luiz Tassi, José Damião Francisco dos Santos, Ângelo Lica da Cunha, Olímpio Alves de Assis, Carmelita de Assis Figueiredo, Antônio Nicodemos, Isoralde Ferreira Alves, Vera Lúcia de Souza Almeida, Maria Molina, Arlindo Dias Pereira,
Matilde Andrade Pereira, Osmar Andrade Pereira, Maurício Andrade Pereira, Maria Mitiko Taguchi, Minoru Taguchi, Masako Taguchi, Marcos Okida, Walter Guida, Edino Guida, Maria Mota Cardoso Relhas, Carmen Sanches Mota, antepassados da família Menezes, Araújo, Junqueira e Chipel, Antônio Ananias da Silva e Lídia Benta Ananias, João Batista, Francisca Maria dos Santos, José Antônio dos Santos, Dorival Alves, Reinaldo Alves, Reginaldo Alves, Maria da Natividade Lopes, Terezinha Fonseca Guimarães, Conceição Teixeira dos Reis, Nilda Natividade Correia Mota, Luiz Rodrigues de Matos, Lúcia Maria de Matos. E por todos os nossos irmãos encarnados, Mônica Guedes, Ângela Guedes, Sueli, Regina, Cláudio Wilson, Paula Bizarria, Giovana Bizarria, Maria da Conceição, Solange Cristina de Souza Lozano, Valquíria Aparecida da Rosa Brandt, Marquili Brandt, Elizabeth Delfonso da Silva, Newton Augusto e família, Cris Carreiro, Arnaldo Lourenço da Silva Macena Júnior, Conceição Malachini, Marcele, Arthur, Ravi, Rafael, Fábio de Oliveira, Daniele, Elizabeth Tenório da Silva, Carolina Silva Costa, Lorena Bezerra Costa, Esmeralda Gonçalves Vieira, Vladimir Gonçalves Vieira, Animalzinho Estrela, Buzz, Nana, Salem, Lola, Duque e Mel, Heitor César Dias, Dominga Santos Bermudes, Mayra Jacob, William Parente, Marcos Alcaraz Alfaia, Ilamara da Silva Alfaia, Caroline da Silva Alfaia, Douglas da Silva Alfaia, Magali Alcaraz Alfaia, Lídia Bebiano, Maia Fernandes Tenório, Maria Regina, Edna Maria Correia, Amanda Caroline Gonçalves Vieira, Arnaldo Bermudes, Nadir Bermudes, Éder Zanardi, Tiago Zanardi, Cristina Furtado, Juliana Furtado, Lucila de Paula Antonelli, Isabela Bucchi, Sônia Maria Matos dos Santos e família, Silvia Reina, Wanda Ruda Reina, Ana Luísa Reina Moran, Davi Reina, Renato Nascimento Pica, Laureci Gamberini, Andréia Lúcia Del Mônaco, Gerson Monteiro de Oliveira, Robson Monteiro de Oliveira, Terezinha Nete Roque de Oliveira, Rutinha Sam, Dirceu Magalhães, William Magalhães, Vinícius Magalhães, Evangelina Cangueiro Muraro e família, Carla Rodrigues Carvalho, Ana Júlia, Manu, Sônia Gomide Joxi, Cleusa Fernandes e família, Fátima Dalla Libera, Elizabeth Mota Monterrúbio, Lucinda Mota Monterrúbio, família Bolzari, Umbelines Cabelo e família, Edna Taguchi e família, José Marcos Camilo Souza e família, Maria de Fátima Cabral, Larissa Valec Ganância, Durval Curi Júnior, José Camilo de Souza Júnior e família, Gabriela Fernandes Orlandi, Isabela Fernandes Orlandi, Rosa Zani, Maria de Lourdes Aníbal Diamante, Fabiana Petilo Zaia, Sofia Petilo Zaia, Júlia Petilo Zaia,
Diná Mauro, Luiz Roberto e família, Maria Auxiliadora Brito Inojosa, Ana Maria e família, Maria Helena e seu marido, Euclides Genari, Alice Cleto Davi, Rafaela Cleto Davi, Luiz Ricardo Cleto Davi, Mariana Novaes Cleto, Gabriel Novaes Cleto, Natália Genari Cleto, Arthur Genari Cleto, Marília Gabriela Genari Cleto, Ricardo Guedes e família, família Tinte e Marrúbia Pereira, Emanuel Marrúbia Ferreira, Beronice Marrúbia Ferreira, Leonardo Brante, família Bifulco, Narciso e Águila, Cecília Coelhoso Miguel e família, Alzira Barbosa, Lourdes Lúcio, Marcos Felipe Avelino Rodrigues, Marcos Antônio Rodrigues, Nilza Rodrigues, Marcelo Lúcio Rodrigues, Marcelo Caputo Barbosa, Eduardo Caputo Barbosa, Antônio Sérgio Barbosa, Yolanda Bernardetes Barbosa, Marco Antônio Vargas e família, Poliana Cristina Aparecida de Almeida, João Henrique Tadeu de Almeida, Marco Aurélio Antônio de Almeida, Isabela Cristina de Almeida Silva, Henrique Gabriel de Almeida Oliveira, Luiz Fernando de Oliveira, Cláudio dos Santos, Nair Batista dos Santos, Ranieri dos Santos, Railande dos Santos, Clove dos Santos, Matilde Donizete Astolfo dos Santos, Thaís dos Santos, Thalita Santos Berrossi, Pedro Ivo Berrossi, Joaquim Santos Berrossi, Benjamin Santos Berrossi, Letícia Sanches, Juliana Sanches, Edna Sanches, Matheus Gomes Sanches, Miguel Molina, José Fernando Barbosa, Jandira Tobar, Osvaldo Tobar, Fábio Souza Sanches, Maria Ivone de Melo, Neuza Sanches Ognebene, Gláucia Monfardini. Taguchi, Michael Massami Taguchi, Caroline Mieko Taguchi, Gabriel Hideiki Taguchi, Felipe Taguchi, Massami Taguchi, Thalita Yukari Nakata Taguchi, Roberto Masayuki Taguchi, Keiko Miriam, Kawane Taguchi, Peter Urmeni, Maria Urmeni, Oswaldo de Freitas, Kátia Zanotelli de Freitas, Pedro Henrique Zanotelli de Freitas, Vilma Zanotelli de Freitas, filhos e netos, Nancy Negrão, família Chaim, Seravalli e Santos, Camila Lica da Cunha, Suíli Lica D'Amico, Mauro Tassi, Neide Tassi, Paula Érica Tassi, Pedro Amaral, Vitor Lucas, Dário Tassi, Natan Tassi, Mariana Tassi, Alexandra Maria da Silva, Maria José Souza, Rogério Lopes Andrade, Débora, Nágio, Manuelina Lopes de Freitas, Berê Fidelis, Letícia Correia da Silva, Animaizinhos Yuri, Fofinho, Zeus, Sherry e Mike, Maria Antônia dos Santos Alves, Disleide, Edgar, Gabriela, Bárbara, Rodrigo, Maria de Lourdes Silva, Cristiano dos Santos,
Catarina Borges e família, Tatiane Brandão e Herculano. E por todos os nomes que foram passados, mas não foi possível anotar, estão todos em orações em nossas preces. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós ficamos na próxima quarta-feira no estudo do livro Sinal Verde, psicografado pelo Chico Xavier através do Espírito maravilhoso André Luiz. Bom, nós temos o livro Doutrina do Além. Este livro aqui está sendo feito à venda na nossa casa. Entra no nosso site, na nossa rede social, e quem quiser adquirir este livro vai compreender um pouquinho do Espiritismo, vai compreender um pouquinho das leis de Deus. Está aqui escrito neste livro. Bem, o próximo evangelho no dia 30 de julho. Então, dia 30 de julho, se Deus quiser, estaremos no próximo evangelho. E então, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, no estudo do livro Sinal Verde. Um grande abraço, meus irmãos, um excelente domingo para todos, que possam estar em paz, em segurança, todos, vós e os seus familiares e amigos. Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.